Elon, muito obrigado por trazer a Susan para a reunião aqui. Vou fazer algo que nenhum âncora jamais faz. Não vou falar. O quê? Pelo maior tempo possível. Você está falando agora. Vou deixar você conduzir sua reunião e então vou interromper quando eu estiver entediado. Então vá em frente. Então, como uma reunião de diretoria, como uma reunião de diretoria. Exatamente. Tudo bem. Bem, acho que normalmente damos a volta na mesa. Diga o que conseguimos fazer esta semana desta forma. Claro. Não, começamos com você, claro. Então, na verdade, muito trabalho excelente no Tesouro esta semana. Uma das coisas loucas com relação ao Tesouro é que quando um pagamento é feito e os computadores do Tesouro realmente pagam cerca de 5 trilhões de dólares por ano, tipo quantias absurdas, anteriormente não havia um código de orçamento lá. Então, se um pagamento fosse feito, você não sabia realmente para o que era. Poderia ter sido para qualquer coisa. Havia um fundo de 4 bilhões de dólares para a Covid no Departamento de Educação e não eram necessários recibos. Então as pessoas podiam simplesmente sacar dele e quando as pessoas investigaram isso, não fomos nós. Isso foi antes de nós. Eles descobriram que o dinheiro estava sendo usado para alugar o Caesars Palace para festas, alugar estádios, etc. E então, a única mudança que Dodge fez com o Departamento de Educação foi: nós tínhamos o simples requisito de que, se você sacar dinheiro, deve primeiro fazer o upload de um recibo. Essa foi a única mudança que foi feita. Você deve fazer o upload do seu recibo e, ao fazer isso, ninguém mais sacou dinheiro. Sim, mas não dissemos que verificaríamos o recibo. Você poderia enviar um recibo falso. Você poderia enviar uma foto do seu cachorro. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E assim que pedimos qualquer coisa, de repente os pedidos foram como: não precisamos mais disso. Isso é interessante. Eles estavam alugando o Caesars Palace. Sim, eles estavam festejando com o dinheiro arrecadado dos impostos. Estádios. Sim. Alugando estádios. Alugando estádios. Para quê? Para festas, basicamente. Para festas. Sim. Essa é uma festa grande. É uma festa grande. Você pensaria que se estivesse roubando, começaria pequeno. Eles começam pequeno. Mas então o que acontece é que ao longo dos anos, geralmente a fraude começa pequena e eles tentam escondê-la. Mas então, ano após ano, se ninguém interrompe a fraude, ela se torna cada vez mais audaciosa. E a cada ano fica maior, até que estão, literalmente, alugando estádios. Eu gosto disso. O que é $1 milhão para alugar um estádio? Fraude em troca de, por concessão eletro. Ok, estamos falando em grande escala. Isso está me deixando louco. Sim. Quando vocês encontram essas coisas, vocês ficam bravos, vocês ficam tipo, sim, peguei um... Como isso? Como isso faz você se sentir? É tão comum. É tão comum. Você, se acostuma com isso. Quero dizer, você simplesmente fica insensível a isso. Infelizmente, como na 100ª vez que você ouviu isso. É difícil não ficar um pouco insensível, sabe? Mas, e na 200ª vez você pensa, bem, ok, é só mais um dia. No escritório, verificamos. A administração de pequenas empresas está concedendo empréstimos a pessoas falecidas, pessoas com mais de 120 anos. A resposta foi sim. E foi cerca de $330 milhões no total. Então, pessoas com uma data de nascimento que não poderia ser real, sim. Ou seja, todas elas têm mais de 100 anos, têm 115 anos ou mais. A pessoa mais velha viva nos Estados Unidos tem 114 anos. Então, é seguro dizer que se alguém está no sistema como tendo 115 anos ou mais, isso é falso. Então, apenas compartilhando um banco de dados e olhando os números de seguro social, isso mostrou que, no momento do empréstimo, eles estavam listados como tendo mais de 115 anos, ou na verdade, menos de 11. Bebês e pessoas falecidas estavam recebendo empréstimos. Isso foi $660 milhões. E também pessoas com datas de nascimento no futuro. O que isso significa? Bem, em um caso, quero dizer, como a data de nascimento, acho que em um caso era como se fetos estivessem recebendo... Não, nem mesmo. Não, é realmente uma espécie de... Você está falando como se fossem seus bisnetos. Com a data de nascimento, acho que era algo como 2165. Então... George Jetson estava recebendo dinheiro. Sim, porque seu aniversário é no futuro. No futuro distante, não como no próximo ano. Isso. É ou fraudulento, ou temos sua data de nascimento errada.
ou um erro de digitação, ou alguém está roubando. Qual é? Certo. Você deveria pelo menos perguntar qual é. Um dos exemplos extremos de falta de responsabilidade em alguns casos ocorreu em algumas das pequenas agências. Acho que a Fundação Interamericana, IAF, é uma das agências que visitamos, onde, você sabe, eles recebem 50 milhões de dólares por ano, dinheiro do Congresso para conceder subsídios. Essas são coisas como, você sabe, criação de alpacas no Peru, melhorar a comercialização de ervilhas na Guatemala. Sério? Geleia de frutas. E foi péssimo. Você poderia esperar que no setor privado, uma organização sem fins lucrativos destinasse de 80% a 90% de seu dinheiro aos beneficiários. No caso da IAF, isso foi 58%. Então, a outra metade vai para a gestão, viagens. Mesmo que você concordasse em apoiar criadores de alpacas no Peru, está indo para os bolsos das pessoas na vizinhança. Que porcentagem você acha que nem chega ao destino que deveria? Eu acredito que o JAL é apenas 10 a 15 centavos por dólar. Realmente chega ao destinatário final, quer você concorde com essa causa ou não. Então, eles estão roubando o dinheiro antes de chegar. Há camadas de roubo. Então, há a primeira camada de roubo, segunda camada de roubo, terceira camada de roubo. Contratante subcontratado. Comece a descascar a cebola. Contratante, subcontratado, subcontratado. É como descascar uma cebola. E então talvez, e às vezes é zero. Simplesmente você chega ao fundo da cebola, não há nada lá. Eu ouvi um contratante dizer a um de seus colegas para falsificar horas faturáveis, trocando um PowerPoint para mascarar um atraso no processo de integração na minha frente. E isso é como hora zero nesta agência. E então, quero dizer, isso é apenas um tema comum, que você olha para esses contratos, você olha para essas concessões e está velado em retórica nobre. Você sabe, né, está no nível superior. É como, parece bom. Sim, parece incrível. E então você realmente apenas segue o que os fundos estão realmente fazendo. Ou nos envia uma foto. Exatamente. O pedido de nos enviar uma foto é incrivelmente bom. Art em Pixel não rolou. E não seria tão difícil apenas, eles ainda poderiam, por algumas fotos falsas na internet ou fazer a IA gerar as fotos, mas eles nem se dão ao trabalho de fazer isso. Então, você os pegou em flagrante fraude de cobrança? Eu os peguei. Ela aconselhando seu colega a fazer isso porque leva alguns dias para integrar. Então, isso está sendo investigado agora. Sim, quero dizer, geralmente, esses programas, essas doações, vão ser como na linha de salve os bebês pandas. E é como, bem, claro, quem não gostaria de salvar os bebês pandas? E, você sabe, em alguns casos, eles têm um panda de exibição que eles vão mostrar em ocasiões especiais. Em muitos casos, eles nem têm um panda de exibição. Panda. Nenhum panda. Não há nenhum panda. Porque pedimos fotos e nem recebemos um panda. E é como, bem, você tem que, isso é muito. Você sabe o que $1 bilhão te proporciona? Não te proporciona nem um panda. Você realmente quer ver um bebê panda? Sim. Isso será, você sabe como o dinheiro do ebola. Nós estamos, ok, concordamos que, não deveríamos ter ebola. Você sabe para onde está indo o dinheiro? Está indo para a Deloitte em DC. O que uma firma de contabilidade está fazendo com o dinheiro do ebola? Qual tem sido a maior resistência? Existe uma agência, existe um departamento que, quando vocês entram, eles começam a lutar contra vocês, começam a se esconder? Achei que você ia falar. Desculpe, I'm sorry. Mas eu acho que você pode responder a essa pergunta. Claro. Quero dizer, vamos sim. Certamente tivemos algumas batalhas. Batalhas. Sim, sim. Quero dizer, quem deveria falar sobre Yusuf? Nate. Sim, tudo bem. Então, esta é uma pequena agência chamada Instituto dos Estados Unidos para a Paz. É definitivamente a agência onde tivemos mais conflitos. Na verdade, entramos na agência e descobrimos que eles tinham armas carregadas dentro de sua sede. Instituto para a Paz, claro. Além disso, descobrimos que eles estavam gastando dinheiro em coisas como jatos particulares e eles até tinham um contrato de $130 mil com um ex-membro do Talibã. Isso é real. Não encontramos isso na maioria das agências. Sim. Para que o dinheiro estava indo para o Talibã?
Então era um contratado. Eles receberam $130 mil por serviços genéricos. E para o ponto de Elon, não havia realmente uma descrição clara de para que eram os serviços do contratado. E você realmente tem que fazer a pergunta, como chegamos aqui? Quando o país foi fundado, havia apenas 4 agências. Hoje, há mais de 400. Então, houve um aumento de 100 vezes no número de agências desde a fundação da nação. E graças ao presidente Trump, ele agora assinou 2 ordens executivas para começar a reduzir o número de agências no governo. E o Instituto da Paz foi uma delas, razão pela qual nossa equipe entrou para tentar entender o que estava acontecendo. E foi quando encontramos toda a loucura, como as armas, no arsenal deles. Encontramos os pagamentos ao Talibã. Ah, sim. Então você vai tentar esconder as evidências. Certo? Poucas horas após entrarmos na sede deles, vimos que o chefe de contabilidade deletou mais de 1 terabyte de registros contábeis de anos. Então você teria que se perguntar, bem, por que alguém faria isso? Fazer isso? Felizmente, a equipe do OGE conseguiu recuperar esses dados com a ajuda de alguns ótimos funcionários do Instituto de Paz. E acho que a coisa mais preocupante era que eles recebiam $55 milhões por ano do Congresso. E qualquer dinheiro que não fosse gasto, em vez de devolvê-lo ao Congresso, eles transferiam para uma conta bancária privada que não tinha supervisão do Congresso. E era isso que eles usavam para financiar coisas como eventos na sede deles e os jatos particulares. E por isso acho que é um ótimo exemplo, porque a maioria dos americanos não sabe o que está acontecendo em muitas dessas agências menores. E este eu acho, foi o caso mais extremo de alguns dos gastos desperdiçados que estamos encontrando. Então isso é um encobrimento quando vocês entram. Este é um encobrimento. É um encobrimento. Eles realmente deletaram uma grande quantidade de informações financeiras. Isso é realmente uma definição de encobrimento. Não é ilegal deletar evidências? Sim. É sim, certamente. É ilegal deletar registros contábeis que eles... Mas esse Congresso certamente gostaria de saber para onde estão indo os fundos apropriados pelo Congresso dos contribuintes. Quando você os pega agindo no estilo Hillary em seus computadores, você encaminha isso para o Departamento de Justiça? Neste caso, encaminhamos as evidências no exemplo contábil para o FBI e o DOJ. Ficamos orgulhosos de fazer isso. Então sim, fizemos. A resistência ela apareceu em alguns lugares muito surpreendentes. Então, por exemplo, a famosa bifurcação na estrada, e-mail, o programa de resignação diferida. Então, este era um programa onde você poderia se demitir do governo, receber salário e benefícios pelos próximos 8 meses. Provavelmente o programa de separação mais atraente da história humana. E a resistência, na verdade, veio de fora, com pessoas dizendo que isso era um truque. E ouvi alguém se referir a isso como uma maçã com uma lâmina de barbear. E não, isso era apenas uma maçã realmente suculenta. Uma maçã mergulhada em caramelo. Era tão bom, mas as pessoas foram convencidas a não aceitá-lo. E agora, o que começou a acontecer é que tivemos cerca de 80 mil pessoas que aceitaram. E agora, aquelas pessoas que não aceitaram estão na praia ou se mudaram para um novo emprego e ainda estão recebendo pagamento. E então agora estamos começando a oferecer a bifurcação 2 e a bifurcação 3, onde as pessoas podem ver que alguém comeu essa maçã e foi realmente saborosa e boa para elas. O Joe está apenas começando? Este é um empreendimento de longo prazo. É um empreendimento de longo prazo que, se desviarmos a atenção, o desperdício e a fraude voltarão. Eles podem esquivar quando os democratas voltarem ao poder. Sim. Sim. Bem, acho que algumas das coisas que, estamos tentando fazer de forma que o financiamento seja removido. Então, as concessões desapareceram. Então, há muito trabalho necessário para reiniciar o desperdício e a fraude. Isso, pelo menos, vai desacelerar. Ouvimos falar de uma caverna. Tínhamos trabalhadores federais trabalhando em uma caverna. Sou eu. Sim, Joe realmente esteve na caverna. Você quer nos contar sobre sua caverna? Eu fui minerar. Você está explorando cavernas? Então, eu tenho ajudado com a aposentadoria. E há algumas semanas tive a chance de ir à mina. E então eu peguei um carrinho de golfe através da segurança, descendo para o lado de uma montanha. E entrei. A luz do dia ficou para trás. E entrei em todo esse espaço de cavernas e estradas. E chegamos a uma porta de metal e eu a abro. E ali na minha frente está um mar de arquivos dos anos 1960. E estou andando por aí. Está super frio, cheira a papel. E eu, percebo como mina. É uma ótima mina. É segura, bem iluminada, com controle de temperatura.
Então, a pergunta que estamos fazendo não é: se este é um bom lugar para armazenar mídia física, o que é? É incrível para isso. A pergunta é: por que ainda estamos usando papel em 2025? Então eu trouxe algo para mostrar a vocês, sim, do que está dentro. Só que o processo normal de aposentadoria acabou. Vai levar mais de 6 meses. Então, uma vez que você arquiva seus papéis de aposentadoria, é por isso que leva 6 meses. O que é isso? Então estas são pastas de casos réplicas que as pessoas usam para se aposentar do governo. E assim, todas elas são compiladas à mão e movidas em carrinhos através da mina. Leva muitos meses para fazer isso. E esta é a papelada de um único aposentado, necessária para deixar o governo. Se alguém quer se aposentar, não pode. Porque leva 6 meses para compilar a papelada e levar o papel para uma mina onde é armazenado. E, também, todos os cálculos são feitos à mão. Tudo tem que ser reconciliado, adjudicado. Isso é mais grosso que a trilogia do Senhor dos Anéis. E se eu tivesse que processar isso, eu preferiria fazer meus impostos no escuro do que ter que passar por isso. Então, o que estamos fazendo é trazer esse processo online, com um software moderno. E estou animado em compartilhar que a partir de hoje à noite temos 25 aposentados, passando por um processo de aposentadoria totalmente online no governo pela primeira vez. É tão simples. Sim. E é uma ótima colaboração com os serviços de aposentadoria dentro do APM. Então, esse sempre foi o sonho deles. E estamos aqui apenas para ajudar a acelerá-lo. Isso é uma pilha bem grande. Era do Kissinger. Oh, não. O registro é quase, quero dizer, vários carrinhos de compras. Há um palete inteiro para um aposentado com 27 caixas. Papel para um cara. Esse é o recorde. Eu vi com meus próprios olhos. Sim, quero dizer, certamente. E também liberar as pessoas, porque não deveríamos ter mais de 1.000 pessoas carregando papel para uma mina. Isso não é um bom uso de vidas das pessoas. Então, há muitas outras coisas que eles poderiam fazer que seriam muito mais produtivas do que carregar papel para a linha. Se você dissesse temos iPhones, o governo tem telefones públicos, quão pré-histórica é essa tecnologia? Oh, sim. É muito breve, tudo bem. É muito pré-histórico. É como os Flintstones. É coisa de nível Flintstone. É tão pré-histórico. Tipo, os dinossauros pensariam que isso é, você sabe, meio antigo. Ok. É assim, tão pré-histórico. Quero dizer, basicamente a única coisa viva era uma esponja. É assim, tão pré-histórico. Certo, então estamos saindo da era das esponjas e entrando na era dourada. Era pré-cambriana, é do que estamos falando. Ok. Havia uma história que eu ouvi sobre mulas. Havia mulas entregando correspondência no fundo do Grand Canyon. O que pode não ser uma coisa ruim, na verdade. Você tem a imagem da mula. Sim, sim. Sem foto não existe. Sim, sim. Mas este é um caso em que realmente pode não ser. Acho que concordamos com a mula? Ou deveria haver mulas? Acho que pode ser modernizado. Se houver oportunidade de melhoria. Sim, certo. Ok, certo. Então sim, estou no serviço postal. Acho que muitas pessoas não percebem isso. Na verdade, há uma lei que diz que o correio deve, ter um orçamento equilibrado. Existe? Sim, existe. Eu não sabia disso. Sim, certo. Bem, isso não está funcionando, está? Não. Então eles estão infringindo a lei? Eles estão infringindo a lei. Basicamente, desde 2007, quase todos os anos desde 2007, eles perderam dinheiro. Então você pode perguntar, o que aconteceu em 2007? Sim, o que aconteceu em 2007? Sim, houve uma regulamentação adicional que entrou em vigor que essencialmente os paralisou e os derrubou. Este caminho não muito bom, onde eles essencialmente estão presos no passado, além de perder dinheiro por todos os lados. Então, é ótimo. E apreciamos que os funcionários dos Correios estejam dispostos a ir para as partes mais difíceis, como neste país. Mas achamos que podemos modernizá-lo e ajudá-los a se tornarem lucrativos. Atualmente, no ano passado, eles perderam 9 bilhões e meio de dólares. Uau, dinheiro sério.